paz do Senhor, amados irmãos, esse é o primeiro episódio do Bate-Papo Subindo aos Céus, onde a gente vai estar aqui comentando sobre a Bíblia. Sabemos que as redes sociais têm sido algo que tem entrado muito nas nossas vidas e é necessário. Logo, então, que a gente usa essa grande ferramenta para poder espalhar a mensagem de Cristo, para poder proclamar o Evangelho. Estamos aqui hoje com o professor João Paulo, ele também é diácono, um grande amigo meu, formado em História, e também por isso ele vai aparecer aqui bastante. Foi o meu último professor na escola, né? Meu professor do terceiro ano, e hoje a gente está aqui para falar sobre Isaías. Professor, boa noite. Boa noite, é um prazer, né, estar aqui com você para nós, né, desvendar um pouco dos mistérios que a palavra de Deus contém. E nossa amizade, né, começou na escola, como você já falou, e a ligação em Deus que temos, né, de frequentar a igreja, de buscar algo melhor para nossas vidas, que é a presença de Deus. Estamos aqui para, nesse bate-papo descontraído, aprender mais da palavra do Senhor a partir dessa noite, e alguns outros episódios vamos estar por aqui também seguir nesse aprendizado. Deus nos abençoe e nos dê inspiração para que aconteça conforme a sua vontade. Isso aí. Os irmãos que não puder ver agora, coloca lá em assistir mais tarde, para os irmãos não perder. Já peço perdão pela péssima qualidade de som e de imagem, estamos no início, mas eu creio que com fé em Deus a gente vai melhorando a cada dia. Então, curte, comenta e compartilha para que esse conteúdo possa estar, né, passando para outras pessoas. Não que eu me importe com curtida, eu quero mesmo que a mensagem de Cristo seja anunciada. Mas eu sei, né, que quanto mais curtidas, mais o YouTube recomenda, né, para as pessoas. Eu entendo bem pouco disso. Só somos pessoas apaixonadas por Cristo querendo fazer isso dar certo. Professor, o que te chama a atenção no livro de Isaías? Pronto. O livro de Isaías me chama a atenção, como de vários teólogos, é a questão dele ser uma mini-bíblia. Né? Ele é considerado como mini-bíblia porque tem 66 livros, como a Bíblia no todo, e ele nos traz uma mensagem desde da raízes ou fontes que ele bebeu do Gênesis, aí ele vai entrando nos profetas, na questão até dos frutos de Jesus. Ele apresenta isso no capítulo 53. E ele também fala de uma virgem que ficaria grávida e dali sairia o Redentor, o Salvador. Então é um livro completo, né, que é como se fosse uma Bíblia resumida. Então isso é muito interessante, misterioso, que nos chama a atenção para esses pontos, né, onde o mais crucial desse livro é a mensagem, tanto do nascimento do Filho, da distância do povo de Deus, com a mensagem de redenção que ele traz no fim dele. E também o mais especial de tudo é que no fim do livro ele fala do céu, da experiência de estar no céu e de viver esse céu. Por isso esse livro é tão chamativo, né? Importante na questão teológica. Eu gosto muito. O senhor tocou primeiramente no fato dele ser uma espécie de mini-bíblia, né? A Bíblia tem 66 livros e ele tem 66 capítulos. E aí, se a gente for ver, 39 é do Antigo Testamento, né? Então, 39 é Antigo Testamento. O capítulo 40, que representa o primeiro livro do Novo Testamento, fala sobre João Batista, voz do que clama do deserto. Pois é, então, essa é a beleza desse livro, né? Ele nos traz à memória, ao estudá-lo, toda a Bíblia. Se você pegar de Gênesis Apocalipse e for ver o livro de Isaías, ele vai estar falando de fatos dos demais livros. Por isso ele é tão inspirador. Né? Senhor formado em História, algum contexto histórico, algo como historiador que te chama a atenção no livro de Isaías também? O que me chama a atenção na questão histórica de Isaías é a Senaqueribe, né? Quando ele fala daquele duelo, que aquelas pessoas, o inimigo se reúne para destruir Jerusalém. Jerusalém, por castigos, por a distância de Deus, pelo pecado, Deus deixa o povo meio que à mercê do inimigo. Então esse fato, esse rei, aparece muito na história. Né? Esse rei é exaltado na história,
Então, a Bíblia, esse livro em especial, ele tem muitas questões históricas, assim como o livro de Daniel, que fala do Nabucodonosor, que fala dos jardins suspensos. A história, ela traz isso. Na faculdade tem uma matéria que fala sobre os reinos da antiguidade. Uhum. E aí ele vai tocar na Babilônia, né? Foi a grande civilização do passado, impenetrável com suas muralhas. Uhum. E por isso a história com a Bíblia faz essa junção e nos traz à mente a importância de estudar a história no contexto bíblico, porque a Bíblia é história. Isso é sensacional, né? O livro de Daniel mesmo, não só dos babilônios, mas também dos persas, né? Eu até fui ver a história de como que o Império Persa derrubou a Babilônia. E anda exatamente com o que está falando lá em Daniel 5, que eles diminuíram o rio Eufrates, passar por dentro, e na hora estava todo mundo distraído porque estava tendo uma festa. Quando você lê Daniel 5, é exatamente a festa do rei Beltesazar, que foi morto naquele dia pelo Império Persa. E na matéria, a gente estudando história, no primeiro período de história, a gente vê esses reinos, né? Vê a Síria, vê Babilônia, vê os persas, os médios persas. E isso nos faz ter uma veracidade dos textos bíblicos, traz essa verdade da Bíblia. Isso. Então a Bíblia e a história andam juntos, não é? E fatos da história são confirmados pela Bíblia. Então é muito importante a gente saber dessas questões. E o que chama a atenção é vamos dizer assim, a fidelidade que é a Bíblia. É um livro que você não pode... Não, isso é inspirado, não, a Bíblia toda tem toda essa inspiração de Deus, mas dentro do contexto histórico, porque a história ela está sempre se repetindo. Os personagens aqui mudam, mas a Bíblia vem se repetindo e os seus textos, eles se tornam vivos quando você traz isso para o lado da história. Sim, verdade. Por isso que Isaías é uma mini Bíblia, né? Com certeza. E eu amo esse livro, é que eu mais, né, eu gosto de todos, mas esse me chama a atenção por conta dessa abrangência histórica, esse contexto, essa fonte que eles beberam, né? Essa fonte de sabedoria que você encontra na história. E dentro da Bíblia você vai confirmando esses fatos históricos. Por isso o livro é claro e inspirador, né? Verdade. Tanto que o livro começa, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, Isaías fala: aí de tal povo, aí de tal nação. Aí no capítulo 6, quando ele vê, né, o Senhor assentado em seu alto sublime trono, aí no ano, né, que morreu Uzzias, ele fala: ai de mim. Então até o próprio profeta, né? Eu vi ao Senhor, né? E o capítulo 6 é um capítulo lindo também, o chamado de Isaías, né, o que ele diz: a terra está cheia da sua glória. Pois é, então Isaías foi um homem que ele deixava indigno do chamado. Ele fala: ai de mim, eu vi ao Senhor. Achava, porque no contexto histórico e bíblico, quando o Deus aparecia, né, que é uma teofania, né? Isso. Quando ele aparece ali, o povo, ele vinha dar juízo. Ele vinha para dar juízo, e como ali no caso de Maria, lá no Lucas e Mateus, ele vem para dar um aviso, vem para trazer boas novas, como vem para a mãe de Sansão também trazer boas novas. Isso. Então, quando ele aparecia, eram essas duas questões: ou era uma boa notícia, ou juízo. Isaías se achou no juízo, porque ele falou: ai, eu vi ao Senhor. Porque o contexto histórico de Isaías era de afastamento de Deus. O povo estava afastado, o povo estava rebelde de Deus. Isaías se sentiu também dentro daquele povo. Não, eu também sou pecador. Eu não mereço nada de Deus, então como que eu vi a Deus? Como que eu sou merecedor? Como que eu sou merecedor de alguma coisa? É que nem a graça, né? Como é que somos merecedores? Como é? Então a graça vem para Isaías aqui. Deus vem como graça para dar uma mensagem de esperança para o povo, através do profeta Isaías, do seu servo. Então todo aquele que é fiel, que busca esse Deus
o contempla. Deus vê o coração. Né? Você pode se sentir indigno, mas Deus contempla o seu coração e vai se revelar. E vai se revelar. Na hora, como foi para Isaías. Sempre quando Deus levanta um homem para trazer uma mensagem, ou para defender, como no caso dos juízes, Deus escolhia uma pessoa que no íntimo ela não era nada. Sim, ele chega para Gideão, não, eu sou o menor da minha casa. Eu sou o menor da minha casa, a minha tribo é a menor de Israel. Como que eu vou... Que honra é essa? Quem sou eu? Sim. E aí Isaías traz esse mesmo pensamento. Sim. Quando ele fala, ele diz, ai, eu vi a Deus. Já esperando um juízo. Isso, verdade. Moisés falou, não, eu não sei nem falar. Não sei falar bem, que é pesada, sou pesado de língua, né? Jeremias, não sou só uma criança. Então é assim que Deus galera faz. É algo é impressionante forte. a forma de Deus agir. Isso. Né? É verdade. Então, Deus é os mistérios de Deus, né? Pois é, Deus anda por caminhos que não conhecemos. Né? Como Sim. Isaías, você quer vir com juízo, mas vir com esperança. Isso, verdade. Esperança e restauração. Isso. Né? E aí, falando de esperança, eu gosto muito de quando a gente vê uma mensagem assim cristocêntrica, né? Isaías é o profeta messiânico que mais profetizou sobre Jesus. E aí, no caso, professor, na sua visão sobre Isaías a respeito de Cristo, o que te chama a atenção? O que se ouve assim de tão bonito de várias profecias que tem a respeito de Cristo? O que me chama a atenção é a do nascimento dele, né? Que Isaías fala, a virgem dará um filho. Então Isaías é o primeiro. A gente vê lá em Mateus, quando ele fala da virgem, né? Do nascimento virginal, já é a concretização dessa profecia. Né? Então, essa ligação de Isaías com Jesus vem de todo o livro. Ele começa nessa passagem, e aí ele vem falando de que Deus vai trazer o povo à memória, de que Deus vai restaurar. A mensagem de Isaías é dura. Isaías fala, olha, vocês têm que se entregar à Babilônia. Como que o povo orgulhoso, né, que se achava o povo de Deus, o orgulho subiu o coração deles, somos o povo de Deus, como vamos entregar a Babilônia a uma nação idólatra? Então olha que mensagem forte para o povo orgulhoso. Deus vai para arrancar o ódio. Deus vem para jogar por terra a arrogância e nossa exaltação. Porque uma mensagem de um povo que se entrega, somos filhos de Deus vivo, como vamos nos entregar? A mensagem para nós no início é que nós vamos, para nosso pai Abraão, foi nós expandir o evangelho para as nações. Como que eu vou entregar para as nações? Se a minha mensagem é de pregar para elas. Mas eles se perderam no meio dessa mensagem. Porque se fecharam no orgulho e não, vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui entre nós. O povo de Deus é nós. Ele é idólatra, são idólatras, mas nós somos o povo de Deus. Então Deus usa Isaías com essa mensagem dura de um povo que se entrega ao inimigo para esbaixar a bola, né? Como diz, para botar a boca no pó, reconhecer quem são, reconhecer a grandiosidade de Deus em relação a eles e, na humildade, pregar o Evangelho. Mas por meio da força do cativeiro, foi que eles pegaram o Evangelho de Deus, a palavra. Verdade. Então, com a mensagem da notícia que vi nascer, que ele traz, Isaías traz, vem o nascimento do Evangelho de Jesus. A profecia que viria mais tarde a se concretizar em Jesus. Então isso é o que chama a atenção nesse sentido aí. Muito legal. Eu me emociono muito quando eu leio o capítulo 53, que ele já fala da morte, quem criou nossa pregação, mas ele carregou sobre si as nossas dores. Irmãos, leia o capítulo 53 com cada detalhe, todo capítulo, acho que são 14 versículos, 53, ele é ali. Professor, pode tomar água, viu? Eu vou tomar um pouquinho aqui. Fica à vontade. Senhor, tem alguma lição que o senhor tirou, alguma coisa que o senhor aprendeu, assim? O que Isaías te ensina, assim, de tantos detalhes, tudo que a gente aprendeu até agora? Tudo que Isaías fala, o principal é a humildade, né? A humildade e reconhecimento de quem somos em relação a Deus.
somos em relação a Deus. O próprio Isaías, que recebe essa presença de Deus, ele fala, eu vi o Senhor. Humildade. Eu vi o Senhor. Humilde. Porque se fosse outro, eu merecia a Deus. Tem profetas hoje em dia, chamados profetas, se titulam profetas, falam, eu falei com Deus, eu falei com Deus, Deus me mandou tal mensagem, mas será que foi assim? Olha a diferença dessas pessoas para Isaías. Eu vi ao Senhor e agora? Esse foi o sentimento de Isaías. Sim. Eu vi o Senhor, que será de mim? O que será que eu fiz? Qual que é a minha falha que Deus veio para mim? E pessoas hoje, pela exaltação, pelo cargo que estão, tem esqueci até a palavra. Falta de humildade. É falta de humildade, pronto, falta de humildade. Eles falam, eu falei com Deus, Deus trouxe uma mensagem para você. Só que essas pessoas nunca tem uma palavra para elas, é só para o próximo. Já reparou? Foi o que eu falei, né? Do capítulo 1 ao 5 teve para todo mundo. No capítulo 6 foi ele. Então, teve pro povo, teve para ele também. Quando a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriaria nos últimos tempos, eu acho que a falta de humildade entra nesse contexto aí. Né? Mas, assim, é forte. Professor, eu vou fazer aqui a última pergunta. Se tiver algo mais que o senhor queira trazer, você pode deixar. Pode ficar à vontade. No capítulo 55, é um chamado ao arrependimento. Você pode abrir. Deixa eu abrir o 55 para nós, que é um estudo da palavra, né? Vamos compreender mais do Senhor aqui, dentro do livro de Isaías. Né? Não, eu já vou fazer a última, mas eu passaria a noite inteira. Pois é, porque a Bíblia, né, você tem assunto para 2, 3 dias sem... É muito bom, né? Quem sabe? Isso daqui pode estar saindo alguma inspiração para alguém. É a nossa intenção. Abriu aí no 55? Sim. É um chamado ao arrependimento. E aí o capítulo começa dizendo um convite aos sedentos. Então, assim, esse arrependimento é chamando para a água da vida. E a gente vai lá para Jesus de novo, né? Ele é água da vida. Que ele é a água da vida, né? Então, assim, ele é um convite aos sedentos. E aí muita gente conhece o mais famoso, capítulo 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem a Ele enquanto está perto. Só que esse é lindo. Só que olha o 7. Que o ímpio abandona o seu caminho e o homem mau os seus maus pensamentos. Volte-se a Ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Estou lendo na NVI. As outras versões também falam de questão de voltar, né? Então, assim, me fala o que o senhor acha desse convite aos sedentos. E aí, logo após, o Senhor deixa uma mensagem para quem está afastado de Cristo, para alguém que precise, né, desse convite aos sedentos. Pronto. E aqui na menção fala graça oferecida gratuitamente. Ele fala, vinde às águas. A todos vós que têm de sede, vinde às águas. A água da vida que é Jesus. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprar de graça. Então a graça é dessa ideia de algo gratuito, algo que é oferecido. Sim, né? Sim. Essa versão é muito parecida com aquela de Apocalipse, né? E quem tem sede, venha beber de graça. Da graça. Isaías, para você ver que Isaías ele vai né? Na questão desse contexto, de ela ser um pequeno Bíblia que encaixa todos os demais livros nesse assunto. Então a graça hoje, ela para todos, né? Então todo aquele que se sente perdido, distante de Deus, ou que não teve um contato com Deus, ou que teve um contato distorcido com quem é Deus, ele tem esse convite está estendido a ele. Vinde. Né? Então você tem que experimentar a Deus para entender a Deus. Você não pode julgar a Deus pelos seus filhos. O pastor, o irmão fulano, o irmão ciclano. Você acha que Deus agiria como aquele irmão? Deus agiria como aquele pastor? Então tem que ter esse cuidado. Às vezes o apóstolo Paulo fala que nós somos uma carta aberta ao mundo. Uma carta lida. Então somos cartas de Deus para quem não conhece a Deus. Então, que Deus estamos representando? Não, e aí esse versículo de Paulo me faz lembrar, e é claro que o versículo
E assim, de uma frase de um grande professor que eu tive na vida também, que tá até no meu livro, eu coloquei lá, somos a Bíblia que o mundo lê. E olha isso, né? Referência à carta, né? É isso. Professor, eu já quero agradecer o senhor pela sua disponibilidade. Nada. Qual é a mensagem que o senhor deixa para quem está afastado, para quem precisa de saber desse amor de Cristo que é tão grande, tão abundante? Eu vou deixar essa mensagem, né? Eu agradeço desde já o convite. Eu vou deixar essa mensagem dentro do capítulo 6. Voltando ao capítulo 6, fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Então, o Senhor está perto de nós. Não é um Deus distante, Deus que faz sacrifícios, né? Temos que pagar passagem, ou pagar alguma coisa, pagar alguma oferta para encontrar esse Deus. Ele está disponível à distância de uma oração. Encontramos a Deus na distância de uma oração. Ore com o coração sincero, né? Você vai encontrar esse Deus. Ele morreu na cruz e o véu foi rasgado de alto a baixo. Mostra que nós agora temos uma intimidade de chegar a Deus. Nesse contexto do véu, o sacerdote, ele intercedia por mim junto a Deus. Uhum. O que eu queria, falar com o sacerdote ia, fazia um sacrifício ali, e aquela oferta ia para Deus. Mas agora, com a graça aberta a todos, né? Com a graça aberta a todos, através do véu do santuário, podemos ir agora, do mais simples ao mais bilionário, ir a Deus. O acesso está livre pela graça, e é a distância de uma oração. Então, se você está aí, distante de Deus, afastado, que quer voltar para Deus, o convite está feito aqui em Isaías 55. Vinde. Quem tem de sede, vinde. Se tem sede de Deus, venha. Está faminto de Deus, que é o pão da vida, venha. Deus nunca fecha a porta para nós. Então, o que eu tenho a dizer é isso. Venha. A porta e os caminhos estão abertos para chegar a esse Deus. Que Deus abençoe esse momento. Professor, muito obrigado. Deus abençoe. Acredito que terá outras oportunidades do irmão participar aqui, por todo o conhecimento, toda a amizade, né, toda a facilidade que tem e tudo. E é isso. Se você tem sede, venha, como já foi dito. Ele perdoa pecados, ele restaura a sua vida. Amados irmãos, quero estar agradecendo para quem chegou até aqui. Vou estar finalizando esse vídeo. Curta, comenta e compartilha. Quem quiser, tiver interesse de algum dos meus livros, Luz da Jornada e Luz da Vida, os irmãos podem entrar em contato comigo, de graça, em PDF, né? Professor já tem lá os dois. Já dizendo que são ótimos, não é? É isso, irmãos. De bom e fácil entendimento. Bom, gostei. Os irmãos vão perdoando por toda, né, a falta de qualidade, mas estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e que a gente possa continuar nessa jornada, nessa caminhada, porque a nossa caminhada, o nosso rumo é subir aos céus. Deus abençoe.